Não perca a bênção que Deus tem para você. Muitas vezes, no silêncio da noite, você já se perguntou por que o mal parece sempre prosperar, enquanto os justos sangram em silêncio. Já sentiu no peito a angústia de ver a corrupção crescer, a violência se espalhar e a fé de muitos se esfarelar como pó? Se esse vazio já tocou sua alma, você precisa ouvir essa história. Porque houve um homem que ousou dizer a Deus o que muitos escondem. Um profeta que não falou ao povo, mas abriu o coração diante do Criador. Seu nome era Abacuque, um homem de carne e osso como nós, que viveu num tempo em que a justiça parecia ter sido sepultada. Ele não mascarou sua dor em frases bonitas, não fingiu estar forte quando estava em pedaços. Ele gritou ao céu, e o céu respondeu. Esse livro não é apenas um registro antigo, é um espelho da luta que você carrega, entre a fé que resiste e a razão que questiona. O que nasceu desse diálogo foi uma das mais profundas revelações da Bíblia, uma conversa que começa em dúvidas e termina em adoração. Abacuque nos mostra que não é errado questionar. Errado seria sufocar a alma fingindo uma fé que não sente. Deus não rejeita a oração sincera, mesmo quando ela vem carregada de lágrimas e desespero. Ao contrário, Ele prefere o clamor honesto à adoração vazia. Esse é o início da jornada, o profeta que transforma perguntas em louvor, a dor em confiança e o caos em esperança. Num tempo em que os céus pareciam de bronze e a terra se afundava em corrupção, Abacuque se ergueu com um grito que ecoa até hoje. Até quando, Senhor, clamarei e não me ouvirás? Não era uma pergunta fria, era o choro quente de um coração em ruínas. Ele via a violência triunfar, a injustiça se tornar lei e os perversos cercarem os justos sem que nada fosse feito. Quem nunca se sentiu assim? Quem nunca orou esperando um milagre e encontrou apenas silêncio? Abacuque verbalizou a dor que muitos escondem. Sua oração não foi um sermão, mas um desabafo. Ele não acusava Deus, ele buscava entendê-lo. Esse profeta nos ensina que a fé verdadeira não ignora a dor, ela a apresenta ao trono. É por isso que suas palavras soam tão humanas. Não era um herói de aço, era alguém que se ajoelhava diante de Deus com dúvidas, mas sem desistir. O contraste é brutal. Enquanto líderes se vendiam, enquanto o povo mergulhava na idolatria, Abacuque se recusava a calar. Sua alma, cansada e ferida, se levantava para confrontar o silêncio do Altíssimo. Mas o mais impressionante é que Deus não o desprezou. Pelo contrário, respondeu. O diálogo começou ali, no ponto em que a fraqueza humana encontrou a paciência divina. E é justamente nesse encontro que a história ganha força. Porque Abacuque não representa apenas um profeta antigo, ele representa todos nós. Todos os que já se sentiram ignorados, mas mesmo assim continuaram orando. Quando Abacuque derrama sua alma, não o faz para impressionar ninguém, mas porque não aguenta mais o peso do silêncio. Ele denuncia a violência, a corrupção, a perversão da lei e clama como quem sangra por dentro. Por que me fazes ver a maldade? Por que toleras a opressão? Palavras afiadas como lâmina, cortando não apenas o céu, mas também o coração de quem lê. Esse não é um lamento de rebeldia, mas de quem crê tanto em Deus que não suporta ver a santidade aparentemente ignorada. O profeta olha para o mundo e vê a justiça torcida, os pobres esmagados, a verdade soterrada, e se pergunta, onde está o Deus que prometeu ser juiz das nações? O que impressiona é que ele não tenta maquiar sua indignação com religiosidade. Ele fala como filho ferido, mas ainda filho. Essa é a beleza. A fé de Abacuque não é perfeita, mas é verdadeira. Ele não abandona a oração, mesmo quando tudo ao redor grita para desistir. Esse contraste revela algo profundo. Deus não se ofende com nossas perguntas sinceras. Ao contrário, acolhe-as como parte de uma fé viva. Uma fé que luta,
que sangra, mas que insiste em não morrer. É nesse ponto que a narrativa começa a se expandir, porque o que Abacuque pede não é luxo nem conforto. Ele pede justiça, pede que Deus haja, que quebre o silêncio e revele sua glória em meio ao caos. Sua voz é a voz dos desesperados de todos os tempos, daqueles que ajoelham no quarto escuro e perguntam: até quando? Então Deus responde. Mas a resposta não é a que o profeta esperava. Não vem como consolo suave, nem como promessa de paz, mas como trovão em meio a um céu já carregado de nuvens. O Senhor anuncia: vede entre as nações e espantai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que não crereis. O inesperado, Deus estava agindo, mas de uma forma que feria a lógica humana. Ele levantaria os caldeus, um povo cruel e pagão, como instrumento de juízo contra Judá. Para Abacuque, isso soava insuportável. Como o Deus Santo poderia usar mãos tão impuras para disciplinar seu povo? Os caldeus eram temidos, destruíam cidades, profanavam templos, tratavam vidas como poeira. E ainda assim seriam usados como bastão de correção. A perplexidade do profeta explode. Não seria isso uma contradição? Como pode o Deus justo utilizar a injustiça como ferramenta? Aqui vemos um dos maiores mistérios da soberania divina. Ele não aprova o mal, mas o domina. E até os impérios mais sombrios são peças no tabuleiro da eternidade. A expectativa de Abacuque era por redenção, mas a resposta veio como sentença. Esperava consolo, recebeu anúncio de destruição. Texto padrão é nesse choque que sua fé é testada. Porque, quando Deus não se encaixa em nossas expectativas, só resta uma escolha: continuar confiando ou abandonar. Abacuque decide permanecer, mesmo sem entender. E é essa decisão que transforma o homem comum em profeta imortal. Abacuque não se cala diante da resposta. Ele está em conflito, dilacerado entre o que sabe sobre Deus e o que vê diante dos olhos. Ele reconhece a santidade divina, mas não entende como o Senhor pode permitir que os caldeus, arrogantes e cruéis, sejam instrumentos de disciplina. Sua oração se torna um misto de confissão e protesto. Tu és eterno, ó Senhor, meu Deus, meu Santo. Para juízo os puseste, para correção os fundaste. Ele afirma quem Deus é, mas não consegue digerir o modo como ele escolheu agir. A imagem que o profeta usa é perturbadora. Compara os caldeus a pescadores que arrastam suas presas com redes e depois adoram essas redes como deuses. Um povo que idolatra a própria violência, que transforma a crueldade em lei. Abacuque não acusa, mas questiona. Seu respeito permanece, mas sua alma geme. Ele está diante de um dilema: confiar num plano que fere sua lógica ou se deixar dominar pelo desespero. Esse é o retrato da fé madura, não a que entende tudo, mas a que insiste em esperar. Abacuque sobe à torre de vigia como sentinela solitária, decidido a escutar o que Deus ainda dirá. Ele não foge, não abandona, não nega, ele permanece. E esse permanecer é o verdadeiro ato de fé. Em meio ao silêncio do mundo, ele vigia os céus. Essa cena é poderosa. Um homem sozinho, ferido, mas de pé, aguardando o sussurro divino. E é justamente nessa postura de espera que a revelação começa a se desenhar. Então, Deus fala novamente. Mas desta vez, não apenas sobre o presente, e sim sobre um futuro que atravessaria gerações. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que até quem passa correndo possa ler. O Senhor entrega ao profeta uma mensagem que não se perderia no tempo: o justo viverá pela sua fé. Essa frase, simples e curta, se tornaria um dos pilares da fé cristã, ecoando séculos depois em Paulo, inspirando Lutero e reacendendo a chama da Reforma.
Mas para Abacuque, naquele instante, era mais do que teologia, era sobrevivência. O justo não venceria pela espada, nem pela força, mas pela confiança em Deus. A arrogância dos caldeus seria sua própria ruína. O mal não reinaria para sempre. Cada ato de crueldade seria pesado pelo juiz eterno. O Senhor então proclama 5 ais contra os babilônios, contra a ganância, que acumula riquezas injustas, contra a violência que ergue cidades com sangue, contra a exploração que embriaga e envergonha inocentes, contra a idolatria de deuses mortos e contra a soberba que se exalta acima do Altíssimo. Cada sentença é um golpe no orgulho humano. Abacuque compreende que, mesmo quando parece tardar, a justiça de Deus nunca falha. O mundo pode estar em desordem, mas o trono celestial permanece inabalável. A verdadeira diferença entre o ímpio e o justo está aqui. O primeiro se incha de orgulho, o segundo se esvazia em fé. É essa fé que sustenta em meio ao caos, que não se quebra mesmo quando tudo desmorona. O silêncio que se segue às palavras divinas não é vazio. É o silêncio da reverência, quando a alma percebe que está diante de algo infinitamente maior. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Essa declaração encerra a visão com peso celestial. Abacuque não recebe todas as respostas que queria, mas recebe a revelação que precisava. Deus está no trono, soberano sobre tudo. O profeta, que começou a jornada com gritos de desespero, agora encara a presença do Altíssimo com temor e tremor. O mundo pode parecer fora de controle, mas o Senhor reina. Os caldeus podem se exaltar, mas cairão. O povo pode se corromper, mas a justiça não será esquecida. Esse momento é o divisor de águas da narrativa. O profeta aprende que a fé verdadeira não é construída em cima de explicações, mas em cima da confiança. Muitas vezes buscamos de Deus respostas detalhadas, mas o que Ele nos dá é a certeza de que Ele continua no controle. Essa certeza é suficiente para sustentar o coração. Abacuque descobre que a oração não é apenas pedir soluções, mas alinhar a alma à grandeza divina. A visão o eleva a uma perspectiva diferente. Ele não olha mais de baixo para cima, como alguém esmagado pelo caos, mas agora contempla do alto, a partir do trono, onde o silêncio se torna confiança. Esse é o prelúdio da transformação, do lamento ao louvor, da dúvida à adoração. O livro então muda de tom. O capítulo 3 é um cântico, uma oração em forma de poesia. O profeta que começou a história em lágrimas agora se levanta em adoração. Mas não é uma adoração ingênua, fruto de ilusões ou de vitórias fáceis. É um louvor maduro, nascido da dor e da revelação. Abacuque clama: aviva, Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, no meio da ira, lembra-te da misericórdia. É um pedido profundo. Ele sabe que o juízo virá, mas implora que a mão divina seja temperada com compaixão. Em seguida, descreve uma visão majestosa. Deus vindo de Temã, resplandecente como o sol, raios saindo de suas mãos, a terra estremecendo, as nações se contorcendo. É a manifestação da glória do Senhor, um retrato de poder que faz tremer até os montes. Abacuque não canta sobre um Deus pequeno e domesticado. Ele canta sobre o Deus que pisa a terra com pés de trovão, que abre mares, que derruba impérios, que salva os seus escolhidos. É uma visão que mistura temor e esperança, grandeza e proximidade. O profeta reconhece sua fragilidade diante de tamanha revelação. Seus lábios tremem, seus ossos se consomem, mas ainda assim ele permanece em pé. Essa oração nos mostra que o louvor verdadeiro não nasce da ausência da dor, mas da... Abacuque continua sua oração, descrevendo o impacto da presença divina. Ele lembra dos grandes feitos do passado.
o mar se abrindo, os montes tremendo, o povo sendo libertado. Mas não fala apenas como quem recorda a história, fala como quem reconhece que o mesmo Deus ainda age no presente. Ele sente medo, admite que seus ossos estremecem, que seus lábios tremem, que a podridão parece invadir seus ossos diante da grandeza divina. É um retrato humano, real, vulnerável. Mesmo assim, ele não desiste. O profeta decide esperar com paciência o dia da angústia, confiante de que o Senhor não abandona os que nele confiam. O contraste é forte. Enquanto o mundo gira em caos, enquanto os inimigos avançam como ondas impiedosas, Abacuque escolhe permanecer em esperança. Esse é o segredo da fé madura. Não negar a dor, mas enfrentá-la sabendo que Deus reina. O capítulo chega a um dos pontos mais poderosos das Escrituras, um louvor que nasce em meio à escassez. Abacuque não celebra a abundância, não canta sobre campos férteis, nem sobre colheitas fartos. Ele canta mesmo diante da perda, mesmo na ausência de tudo. É nesse vazio que sua fé encontra força. Ele descobre que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas no Deus da salvação. Essa é a virada da narrativa. Do profeta aflito ao adorador confiante, do homem que grita por respostas ao servo que encontra paz na presença do Altíssimo. E então Abacuque declara as palavras que atravessariam gerações. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aqui está o clímax. Um louvor que não depende do que se vê, mas do que se crê. Ele escolhe a alegria mesmo no deserto, a confiança mesmo no silêncio, a adoração mesmo em meio à ruína. Esse é o retrato da fé que não se dobra às circunstâncias, que não se vende ao medo, que não negocia com a desesperança. Abacuque encerra sua canção proclamando que o Senhor é sua fortaleza, que faz seus pés como os da corça e o coloca em lugares altos. Ele não muda o mundo ao redor, mas muda sua perspectiva. O caos continua, mas agora ele caminha em vitória. Essa é a mensagem que atravessa os séculos. Deus não falha, Deus não muda, Deus continua sendo o refúgio eterno. E é por isso que eu digo a você, que chegou até aqui, não perca a bênção que Deus tem para a sua vida. Mesmo que as portas se fechem, mesmo que os recursos falhem, mesmo que a dor se prolongue, escolha confiar, porque a fé verdadeira floresce onde o mundo só vê deserto. Abacuque começou questionando, mas terminou cantando. E hoje sua voz ecoa para nos lembrar que a última palavra nunca é do caos, mas do Senhor que reina para sempre.